Prezados irmãos, graça e paz da parte de Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo, estamos muito felizes, muito alegres e gratos a Deus por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor está nos concedendo. Você está assistindo aqui o Atoscast, que é o podcast aqui da Igreja Batista Filadélfia Atos 29. E hoje, meus irmãos, Deus nos presenteou com a oportunidade de conversar com um pastor que é emblemático, que é um pastor que realmente inspira várias gerações com o seu testemunho, com a sua forma de servir a Deus e que tem tido uma longevidade ministerial que nos impressiona. E é uma alegria sem tamanho hoje aqui com meu amigo Rafael, nós recebemos o pastor Lima, pastor José Tomás Lima, é uma grande referência para todos nós batistas independentes e para tantos arraiais. Pastor Lima, paz do Senhor Jesus, queria manifestar aqui a minha alegria, a minha satisfação em tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo, pastor. De minha parte, igualmente, pastor Richard, uma satisfação muito grande estar com vocês neste final de semana. Programação feita já há bom tempo, quase não aconteceria, porque tive um pequeno acidente e poderia ser muito pior quando estive na semana passada, exatamente uma semana atrás, em missão por parte da CIB, no encontro de atualização teológica no Espírito Santo. E o pastor se acidentou lá. E me acidentei, mas felizmente estou aqui. Graças a Deus pela sua Me recuperando, sim, mas tudo em ordem. E muito grato ao Senhor Deus e também a vocês aqui, na pessoa do pastor Richard e a igreja que me convidou. Prazer muito grande voltar a esta cidade, a São Caetano, e trazer assim a minha pequena colaboração. Pastor Lima é natural de onde, pastor? Eu sou natural do interior do Rio Grande do Sul, costumo dizer gaúcho da nata, Puro sangue. Porque sou da região da Campanha, como nós chamamos lá no sul, na região de Bagé, mas criado, na verdade, na cidade litoral de Rio Grande, onde me converti a Jesus quando tinha 9 anos de idade e fui batizado naquela mesma igreja aos 12 anos por um missionário sueco. E lá, portanto, iniciei a minha caminhada com Cristo, tendo aceitado Jesus, me convertido a Cristo, e desde então, graças a Ele, permaneço nesse caminho. Graças a Deus, pastor. Diz que Bagé é uma cidade fria, né? Cidade fria. Cidade fria. Cidade fria. Pastor Lima, conversando um pouquinho antes, nos bastidores aqui com ele confidenciou para mim que já soma 65 anos de ministério, Rafa. Uau. 65 anos de ministério. O nosso irmão Rafael, seminarista formado, recém passou no concílio, o pastor Lima, e está aqui no caminho, né, da ordenação muito pastoral. E como é que é ter do seu lado aí um pastor Lima, né, que há 65 anos está no ministério? Bom, acho que é um privilégio, né, ter a oportunidade de estar sentado aqui hoje para conversarmos um pouco, pastor, porque certamente eu vou aprender bastante hoje aqui com o senhor, ouvindo o senhor, as histórias. Eu sempre gosto de ouvir aqueles que já caminharam há mais tempo, porque a gente aprende, né, e assim talvez evite alguns erros, né, no caminho. Então, muito feliz de recebê-lo aqui e ter essa oportunidade, pastor. Prazer para mim também, Rafael. Nome bonito, Rafael, Deus cura. O verbo Rafa, em hebraico, significa curar. E ele é o nosso curador, né? Ele é o nosso médico dos médicos, em todos os sentidos. E que bom a gente ver que também gerações novas estão chegando, como você, e dedicando a sua vida a Cristo. Eu fiz isso quando era bem jovem, não me arrependo. Tenho dito aí, por este Brasil lá fora, que se fosse possível recomeçar essa
esse ministério e começar tudo de novo, eu começaria, se Deus assim o permitisse. É bom servir a Deus. Maravilhoso, né? Maravilhoso servir a Senhor. Cristo. Pastor Lima, compartilha conosco como é que foi esse seu chamado ao ministério, como é que Deus te vocacionou para o ministério da palavra, para o pastorado, como é que foi? Pois é, uma pergunta recorrente, né? Sempre de novo vem essa pergunta e ela é adequada, sem dúvida nenhuma. As pessoas querem saber como é que começa isso. E até pessoas que não são cristãs, sabendo que eu sou um pastor, perguntam, e como é que aconteceu isso? E que negócio é esse da chamada, né? E nós, claro, cristãos, evangélicos, entendemos um pouco mais disso. Mas, de fato, muito cedo mesmo, ainda na minha adolescência e pré-adolescência, frequentando a igreja lá em Rio Grande, eu sentia no meu coração algo diferente, uma espécie de conscientização, né, de que eu teria mais tarde um chamado pela frente. E muito cedo eu entrei no seminário, que naquele tempo se chamava Instituto Bíblico Batista Independente, eu sou da primeira turma, né? E naquele momento eu era muito jovem ainda, não tinha uma noção mais clara do que seria essa tarefa, embora o chamado estava lá. E eu passei, creio eu que foi uma experiência muito especial na minha vida, como menino cristão e depois também como pregador, eu passei por um período muito especial de avivamento naquela igreja em Rio Grande, que nós experimentamos no ano de 1949. Uau. E eu tinha 11 anos de idade, ainda não era batizado nas águas, porque naquele tempo os missionários tinham um pouco de restrição a batizar pessoas muito jovens, muito meninos. Sim. Era muito raro ser batizado uma pessoa com menos de 12, 13 anos. Eu me converti aos 9 anos, tenho certeza de que aconteceu na minha vida essa conversão, a minha entrega a Jesus, mas eu fui batizado só aos 12 anos, por um missionário sueco. E, claro, naquele momento eu ainda não tinha bem presente o chamado, mas um toque, né, estava acontecendo na minha vida, porque, como eu disse, e recordo muito bem, em 49, com 11 anos de idade, a igreja passou por um avivamento tremendo. E não foi assim um oba-oba, né? Um avivamento que sacudiu a igreja e a cidade. Glória a Deus. Nós, crianças de 10, 11 anos, subíamos à sala de oração, que nós chamávamos cenáculo, né? Correndo para se ajoelhar e passar ali horas orando ao Senhor Deus, com manifestação assim que eu nunca vi antes e não vi depois. Uma experiência carismática, né? Fora do sério. E isso trouxe consequências muito positivas. Lutas também, muitas lutas, mas trouxe consequências muito lindas para a igreja. Um avivamento genuíno, que começou no ensaio da assim chamada orquestra da igreja. Ou seja, o conjunto orquestral, Sim. músicos e cantores. E desse avivamento saíram novos obreiros, jovens comprometidos com a obra de Deus. E isso me marcou. Naquele momento eu ainda não tinha uma chamada bem clara, mas marcou a minha vida. Depois disso eu ainda não continuei direto no ministério, não entrei direto. Ainda fui fazer uns outros cursos, fui estudar. Eu trabalhei numa grande fábrica têxtil e fui estudar no Rio de Janeiro, um curso técnico têxtil e tudo mais. Voltei, mas depois a chamada foi mais forte que qualquer outra coisa. E aí então, já casado, recentemente casado, minha esposa e eu, num congresso de jovens na cidade de Santa Maria, que é mais ao centro do Rio Grande do Sul, nos comprometemos com Cristo e fomos atendendo a um apelo, como se faz muitas vezes no culto e em congressos. E a partir de então decidimos, vamos deixar quaisquer outras
a qualquer outros afazeres, vamos deixar outras atividades e vamos nos dedicar só ao ministério. E foi o que aconteceu. Glória a Deus. Ô Rafa, faz uma pergunta, pastor. Pastor, é interessante a história que o senhor tem compartilhado, né, de conversão tão cedo. E com quantos anos o senhor foi ordenado pastor? Então, eu tinha 23 anos incompletos, recém-casado, com um menino de 6 meses praticamente, e fui ordenado ao ministério da palavra entre os alemães, Legal. como nós chamamos hoje a Sibila, numa época em que só se falava alemão, dia e noite. Legal. Naquele lugar que hoje se chama-se Novo Machado, distante mais ou menos uns 40 quilômetros da cidade de Santa Rosa, que é uma cidade maior, uma cidade até polo regional. E quando eu cheguei lá em 61 e fui ordenado no ministério, só se falava a língua alemã, dia e noite. Como é que foi o seu trabalho lá com os alemães, pastor? É uma experiência extraordinária. Uma experiência ímpar, na verdade. E eu jamais imaginava que isso aconteceria na minha vida. Porque eu já tinha trabalhado numa indústria têxtil, como eu falei, muito grande, cujos mestres, como nós chamávamos, eram alemães. Alemães que vieram antes da Segunda Guerra. E eu comecei como autodidata, comprando um livrinho que chamava-se 45 lições de alemão semestre. E eu não tinha origem alemã na minha família. E fui me metendo a estudar a língua e avançando, sem imaginar absolutamente que Deus ia me usar mais tarde, não é? Exatamente no contexto da língua alemã entre os alemães, descendentes de alemães, na nossa denominação. E assim foi. Fiquei 5 anos lá em Machado, pregando em alemão dia e noite, todas as cerimônias da igreja, absolutamente tudo em alemão, que era assim, hoje não. Quando olho para trás, eu até fico um tanto quanto admirado, né? Como é que é possível, né? São fases da vida num país onde há bastante imigrantes, né? Eu tive essa oportunidade, mas como eu disse, eu não imaginava que Deus ia fazer isso. E essa língua me serviu depois, realmente, durante longos anos, até hoje. De vez em quando eu vou ao Paraguai, prego em alemão lá também. Estive no Canadá 3 semanas pregando em alemão, em um idioma que Deus me deu, né, para eu poder servir a causa, sendo um brasileiro nato, um gaúcho de Bagé. Legal. Não perdeu ainda a prática do alemão, pastor? Não, porque eu todo dia estou lendo e traduzindo, e não. Pois é. E também eu me formei em alemão, depois mais tarde eu fiz o curso do Instituto Goethe, tenho o diploma da Alemanha, então não tem como esquecer mais. Fala melhor alemão do que os próprios alemães, o pastor. Ele tem essa fama. E eu sei, pastor, que alemão não é o único idioma que o senhor fala também, né? Eu, digamos assim, em linguagem popular, eu me viro, né? Em sueco, inglês, espanhol, né? Legal. Entendo bastante norueguês, agora um pouco menos, porque não tenho tanta prática, porque o norueguês e o sueco estão muito pertinho um idioma do outro. É tanto quanto o espanhol, português, talvez até mais perto. Sim. E quando a gente conhece algumas línguas da mesma raiz, é mais fácil, né? Aquela família. Sim. A gente aprende outras línguas. Por exemplo, quem fala bem alemão, não é que é a mesma coisa, mas tem facilidade de aprender sueco porque o sueco é uma língua germânica. Uhum. Igualmente dinamarquês, norueguês. Quem sabe sueco entende sem muita dificuldade o norueguês. Sim. Porque são línguas muito próximas. Tem a mesma raiz. Né? Sim. É isso. Que legal, pastor. E eu achei interessante o senhor compartilhando um pouco da sua história. O senhor se converteu muito jovem, né? Teve experiências com Deus muito jovem, foi ordenado muito jovem. E quando eu olho hoje, às vezes um pouco para a realidade que a gente vive nos dias de hoje, eu vejo que nós, talvez seja uma percepção que eu tenho, que não temos mais tantos jovens que olhem e falem assim, eu quero me dedicar ao ministério, né? Talvez eles estejam preocupados com uma vida profissional, construir uma carreira. E talvez alguns desses jovens sintam ali no seu coração dividido entre, olha, eu me dedico a uma carreira ou me dedico ao ministério, e talvez ele fique nessa luta interna.
que conselho o senhor poderia dar para um jovem que talvez esteja vivendo uma situação assim, sentindo uma chamada de Deus, mas também olha para a realidade e fala, talvez o mundo hoje tem dito que eu preciso trabalhar, construir uma carreira. Que conselho o senhor poderia dar para um jovem que talvez esteja sentindo essa chamada, mas se sente dividido com essa questão profissional, talvez? É uma boa questão, um bom questionamento. Na verdade, tem que ser dito com todas as letras e respeitosamente que quem recebeu um chamado de Deus não tem outra opção, ele deve obedecer. E se não obedecer, nunca será feliz, porque a quem Deus chama, ele também equipa, ele capacita e toma todas as providências na soberania dele. O problema é que, de fato, quem se entrega ao ministério da palavra de Deus, com raríssimas exceções, ele precisa admitir que, provavelmente, o mais das vezes, ele não vai ter tudo aquilo que ele gostaria de ter. Como ser humano, aquelas ambições que não sejam pecaminosas. Sim, sim. Né? Não precisa ser uma ambição pecaminosa, mas aquele desejo de crescer especialmente do ponto de vista financeiro, etc., tire isso da cabeça. Sim. Eu estou falando de exceções porque, claro, hoje nós vemos uma situação diferente no evangelismo nacional, inclusive, mas não vamos entrar nessa questão. Hoje nós temos, de fato, ministros religiosos, entre aspas, que ganham mais que qualquer bom executivo, né? Mas isso não é a regra. Toda a história, digamos assim, da religião, a história eclesiástica, a história do cristianismo mostra que quem se dedicou ao ministério da palavra, o ministério cristão, o ministério evangélico, religioso, use a expressão que queira usar, de um modo geral, teve que abrir mão das pretensões financeiras. Verdade. O ministério nunca enriqueceu ninguém, com raras exceções, e aí até um desvio. O ministério sempre foi e não é profissão, não, uma vocação que exigiu, continua exigindo dedicação e abrir mão de outros interesses. E não é fácil, evidentemente que não é. E hoje, se você, inclusive, vai cursar uma faculdade, fazer um curso superior, com outras pretensões, inclusive com outras finalidades, acaba sendo atraído por essas outras finalidades. É um desafio muito grande. Eu diria, se você, meu caro ouvinte jovem, de alguma forma já percebeu um chamado de Deus, obedeça. E se jogue aos braços do Senhor da Seara, porque Ele vai cuidar de você. Eu sempre digo assim, tenho dito isso aos mais jovens também. O Senhor Deus, nosso Deus Javé, Ele não chama ninguém e depois deixa pendurado na corda bamba. Eu não sei se vocês, meus ouvintes, entendem essa expressão. Não existe isso. Porque frequentemente eu ouço até algumas queixas. Mas eu estudei, até pais cristãos dizendo, nós tivemos gasto com o nosso filho, sustentamos o filho no seminário e tudo mais, e agora não tem chamada, não tem convite. Meu amigo, respeitosamente e com muito temor eu quero dizer, Deus não chama ninguém para depois deixá-lo pendurado na corda bamba. Deus chama alguém e Ele também abre as portas, abre os caminhos e Ele provê. Eu creio nisso. Eu tenho plena consciência disso. Não te dá tudo aquilo que tu queres. Sim, sim. Absolutamente não. Mas vai cuidar de ti. Como Deus tem cuidado de mim, da minha esposa, da minha família. E não me arrependo. Amém. São 65 anos aí, Rafael, de testemunho. História, né? E eu, há 20 anos também, completo 20 anos no pastorado, posso testemunhar dessas verdades. Deus cuida da gente. Deus cuida. Nós temos algumas renúncias, muitas renúncias que precisam ser feitas, mas Deus nunca deixa de cuidar, de suprir, de prover, né? Tanto o trabalho que Ele quer que a gente realize, nunca fica um dia parado sem que Deus de alguma forma não traga uma incumbência ministerial, e tanto daquilo que realmente nós precisamos. Pastor Lima, vamos entrar aqui no assunto
que eu acredito que não tem ninguém melhor do que o senhor para falar sobre ele. Sobre a nossa CIB, a nossa Convenção das Igrejas Batistas Independentes, que o pastor está presente desde a sua formação aqui no Brasil. E eu tenho curiosidade de ouvir da sua parte, como é que era a CIB nos seus primeiros anos? Então, a CIB, eu gosto até de repetir essa expressão, ela é uma aliança de igrejas, porque convenção quer dizer isso. Sim. E até sempre prefiro a palavra, ao definir isso, eu gosto de usar a expressão aliança. As igrejas batistas são autônomas, que é um princípio nosso. É uma insígnia batista. Que o nosso entendimento, a nossa hermenêutica, né, vai nessa direção. Igrejas autônomas, devidamente constituídas, legalmente constituídas, com as suas lideranças locais. E os batistas sempre insistiram nisso. Inclusive o líder da nossa missão, fundador da nossa missão na Suécia, John Oman, ele batia muito nisso. A igreja é autônoma, ela não tem ninguém acima dessa igreja local, mas ela não é uma igreja isolada, nem pode. Ela faz parte de uma comunidade de fé. Então, as igrejas batistas têm o costume, ou melhor dizendo, a prática de se unirem numa convenção ou numa aliança. Assim era o mundo inteiro. Não queremos ficar sozinhos, isolados. Então, como batistas independentes, nós... Aliás, esse independente até é pleonasmo, quer dizer, uma força de expressão, porque ser batista já é ser independente. No sentido de que a igreja autônoma se auto-administra e tudo mais. Mas formamos uma aliança de igrejas, que estamos divididos até como batistas em várias linhas, porque temos até algumas questões interpretativas, etc, etc. Os batistas, modernamente falando, se posso até discorrer um pouquinho sobre isso. Fique à vontade, Os pastor. batistas, eles, segundo os melhores historiadores batistas, podemos falar de igrejas batistas, no termo moderno, na acepção moderna, a partir de 1612. Começou um pouquinho antes, com a influência dos menonitas, né, da Holanda, que são antes de nós, os chamados rebatizadores, né, que foram perseguidos, os anabatistas. Mas, historicamente, os bons, eu diria mais uma vez, os melhores historiadores, tanto quanto eu saiba, dizem que os batistas podem falar realmente de batistas, conforme nosso conceito moderno. Eles existem a partir de 1612 na Inglaterra. E lá por 1630 e uns quebrados, como nós os gaúchos falamos, né, já se dividiram em dois grupos bem distintos. Os batistas gerais, ou seja, os batistas que nós chamamos hoje batistas não calvinistas, né, e os batistas calvinistas. Se dividiram e assim também continuou. Portanto, quando foram para os Estados Unidos, já foram com essa divisão, entre aspas, duas linhas interpretativas, e assim no mundo inteiro. Nós temos hoje batistas calvinistas, que acreditam na dupla predestinação, e temos os arminianos. A nossa linha batista independente é mais arminiana do que presbiteriana, ou seja, sim. Não é? Nós não definimos isso muito fortemente, mas somos mais arminianos. Não é? E assim é a nossa história. Então, Oman, quando, sendo batista, foi para os Estados Unidos, ficou lá uns 20 anos, voltou para a Suécia após 20 anos, e voltou como, digamos assim, um homem um tanto diferente. Diferente em duas questões, basicamente. Ele passou por um tempo de avivamento, conheceu grandes avivalistas, né, nos Estados Unidos, fez o seminário em língua sueca lá nos Estados Unidos, voltou para a Suécia e então, com essa nova visão a respeito de algumas coisas, especialmente a respeito do enchimento com o Espírito Santo, que nós chamamos hoje batismo com o Espírito Santo, e com um coração inflamado por missões. Tanto é que logo ele funda
a Sociedade Missionária de Ouro, que mandou missionários para quase todo mundo, inclusive para o Brasil. E aí começa a nossa história. Em 1912, chega uma carta da colônia sueca em Guarani das Missões, enviada pelo irmão Anderson, e ele pede para que a Suécia envie de alguma forma um missionário. Os suecos estavam se perdendo lá no noroeste, né, do estado, na colônia Guarani, mato, com bebida alcoólica, jogo e tudo mais. E resultou que veio o primeiro missionário aqui, Amundsen. Então, a nossa convenção começa assim. Sim. Com um missionário sueco chegando em 1912, fundando o trabalho lá em Guarani das Missões. Eu conheci o missionário aqui, eu era pequeno. E começa entre os suecos. A colônia sueca não era tão grande. Ele também teve essa percepção que não teria muito avanço ali, mas ele começa também a evangelizar entre os alemães, russos, polacos, né? E muito logo também entre os brasileiros. No ano de 1919, se a memória não me trai, os missionários, que já eram mais do que meia dúzia, eles então formam a Convenção Batista Sul-Rio-Grandense, para unir aquela história, né? Aquele processo, unir algumas igrejas que já existiam, foram fundadas e seguem a linha batista. Mas Oman também tinha uma questão muito importante que definiu toda a sua trajetória posterior. É que, tendo passado por um tempo de avivamento muito grande nos Estados Unidos, ele volta para a Suécia. E no início do século XX, bem no início, estoura o movimento pentecostal, chamado pentecostal. Na Rua Azusa, lá, né? Em Los Angeles, E né? estoura também na Suécia. Só que Oman não aceitou algumas coisas, algumas definições teológicas que os pentecostais, assim chamados, né, estavam defendendo, e um dos grandes líderes dos pentecostais na Suécia, que era Levi Petrus, ele era batista, ele deixou os batistas, se uniu ao movimento pentecostal, propriamente dito, e Oman não se uniu a esse movimento, não os criticou, não, mas ele tinha duas diferenças básicas em relação aos pentecostais na época. Ele insistiu na autonomia da igreja local, porque, de um modo geral, até hoje, com raríssimas exceções, os pentecostais eles seguem mais aquela linha chamada linha episcopal. Sim. E não congregacional. E Oman era batista. E nunca deixou essa linha. E o segundo, que ele não aceitou a afirmação dos pentecostais de que a evidência com o batismo no Espírito Santo era falar em línguas estranhas. E Oman, até eu tenho uma pregação para traduzir só sobre isso, do Oman, né? Ele não aceitou isso. Isso não é escriturístico, não é o nosso entendimento. Sim. Então ele não entrou no movimento pentecostal, por isso que eu tenho dito, até para surpresa de alguns colegas mais jovens, né, quando eu digo, meus amigos, a nossa história não é pentecostal. Pastor, inclusive essa pergunta estava aqui, ó. Nós somos uma denominação pentecostal? Não somos. A nossa denominação não é essa. Inclusive, a nossa linha não é essa. O que não quer dizer, isso é outro assunto, é outro tópico. O que não quer dizer que nós não aceitamos... Não sejamos continuistas. Né? Nós não somos cessacionistas, enquanto que outros batistas, em grande medida, tanto no Brasil quanto em outros países, e os batistas estão divididos também com respeito a isso. Eles dizem que, não, o batismo com o Espírito Santo é quando a gente se converte, aceita a Cristo e recebe o Espírito Santo. E nós dizemos, não, todo crente, conforme Efésios capítulo 1, versículos 12, 13 e 14, todo crente recebe o Espírito Santo no ato da conversão. Para ter a certeza da sua salvação e que é filho de Deus, como diz Paulo claramente. Sim.
Mas nós não dizemos que isso corresponde ao batismo com o Espírito Santo no sentido de enchimento do Espírito Santo. São duas experiências diferentes, embora possam até acontecer simultaneamente. O testemunho de João Omo, estava lendo o testemunho dele, como ele é em sueco, eu tenho a pregação dele em sueco, e há poucos dias ainda, ele disse que ele, no dia que ele foi batizado nas águas, ele também, ao sair das águas, ele foi batizado com o Espírito Santo. Mas não falou línguas estranhas, mas tinha certeza disso. Então, essas diferenças existem e os missionários que chegaram aqui, a partir do Eric Jansson, continuaram ensinando assim. Nunca misturaram essas duas coisas, né? E, evidentemente, como acontece em qualquer outra denominação, também na nossa denominação na Suécia, eu visitei a Suécia 3 vezes, visitei muitas igrejas de sul ao norte, também é assim. Alguma igreja mais aberta para essas questões carismáticas, outras igrejas um pouco mais fechadas, alguns pastores são mais extrovertidos, até por serem mais extrovertidos, Sim. E acaba que também abre um pouco mais, né, para essas questões, mas teologicamente a nossa linha é essa. E hoje a missão, que não chama mais missão de Irubru, ele se chama hoje Igreja Evangélica Livre, eles declaram, está no site deles, né, qualquer pessoa pode acessar, eles se declaram igreja de linha batista, ou seja, aquele entendimento que só se batiza uma pessoa conforme a sua própria posição de fé, e também em linha carismática. Eles usam a expressão carismática e não pentecostal. Entendi, pastor, entendi. E como foi organizada a CIB? Muito bem. Então, durante cerca de 40 anos, o missionário chegou em 1912, e durante 40 anos, a liderança maior estava praticamente nas mãos dos missionários. Claro, eles que iniciaram o trabalho, eles que, inclusive, subvencionavam muitos obreiros com a ajuda da Suécia, etc. Precisavam formar lideranças próprias. E a gente percebe hoje, olhando para a história, porque hoje se diz que a gente conta a história mesmo verdadeira depois de 50 anos. É assim que, é assim que se tem o conceito de história. Ou seja, deixa passar um tempo e dá um olhar retrospectivo e aí se examina com mais calma, não é? E quem sabe não naquele fervor, entre aspas, né? Naquele aquele calor, A emoção do momento, né? aquela emoção. Olhando para trás, eu acho que também os missionários tinham razão para isso. Tinha um pouco de receio de passar as rédeas para os nacionais por muitas circunstâncias. Mas afinal chegou o tempo, tudo tem seu tempo. E em 1952, portanto 40 anos depois, na cidade de Juí, reunidos naquela chamada convenção, que não era uma convenção com os moldes de hoje, né? Era uma convenção mais de edificação e sob liderança dos suecos. Resolveu-se, contrariando um pouquinho, ou talvez até bastante, a opinião de alguns suecos na época, coisas do momento, coisas da época. Mesmo assim, foi fundada, então, a Convenção das Igrejas, que naquele tempo se chamou Convenção das Igrejas Evangélicas Batistas Independentes do Brasil. Nome desse tamanho. E depois a gente enxugou um pouco, ficou muito comprido. Com que intenção? Duas intenções principais. Promover a obra missionária e evangelística e também manter a unidade entre as igrejas que fazem parte da mesma aliança. Foi organizada a primeira diretoria, e interessante, né? E o tesoureiro era o missionário, foi eleito como missionário, o missionário ele que é o primeiro tesoureiro, honrando também a herança. Né? E o primeiro presidente brasileiro foi o pastor Pedro Falcão, meu amigo, né? Desde que eu era criança ele já era pastor falecido, nosso amigo Pedro Falcão. O pastor Edinho, inclusive, é neto dele, neto né? dele, Neto do pastor tem essa herança. Homem, naquelas épocas, os primeiros obreiros, discipulado pelos missionários e tudo mais. E
Foi ele o primeiro presidente, que naquela época, e durante bons anos, era sempre um ano de mandato. E em seguida, no ano de 1953, fundou-se o primeiro campo missionário da CIB, propriamente dito, na cidade de Santa Rosa. Que eu tive o prazer de ser pastor 11 anos lá. O senhor pastoreou lá em Santa 11 Rosa anos. também. Eu tenho um carinho muito grande por Santa Rosa, por ser exatamente, tem toda essa história, né? Foi o primeiro campo missionário da CIB, nacional, naquele tempo não se pensava ainda em campos transnacionais. E estive lá, na região tive 16 anos, mas em Santa Rosa 11 anos. E foi um período muito abençoado, abençoadíssimo, muito lindo, muito especial. Peguei o regime militar, não tive uma vírgula de problema com eles, muito ao contrário. A gente não se envolveu com bagunças, enfim, os respeitavam muitíssimo, trabalho muito bom, éramos, olha, muito bem considerados na cidade, e assim começou. Então, depois, bem mais tarde, a gente começou com uma visão já internacional, né? Nós chamamos hoje de missões transculturais. Começando com o Paraguai, porque muitos irmãos de origem alemã que já tinham se mudado do Rio Grande do Sul para Paraná, especialmente, e de lá entraram no Paraguai para melhorar suas colheitas, né, comprar terras, e a maioria deles se deu muito bem, por sinal. E fomos também juntos. Acompanhei desde o início do trabalho do Paraguai, que hoje é um trabalho bem consolidado, abençoado. Recentemente o senhor esteve lá no Paraguai, né? Frequentemente eu estou por lá, não faz muito tempo lá, e nós vamos realizar, pelo menos de Deus, nos dias 7, 8 e 9 de novembro, o segundo encontro transnacional. O primeiro foi em 2014 no Paraguai, agora vai ser em Nova Santa Rosa. E eles vêm do Paraguai, inclusive com banda de sopro e tudo, né? Para nos encontrarmos em Nova Santa Rosa, onde tem bastante descendentes alemães também. As 3 regionais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Sibila e Paraguai, vamos nos juntar no final de semana. Vai ser muito bonito. Vai ser lindo. Legal, Vai ser Sim, vai lindo. ser muito bonito. Assim esperamos, assim esperamos. Certamente. Essa é a nossa história. E hoje estamos em 5 continentes. Essa CIB, que começou tão pequenininha, na verdade começou lá em Ordem das Missões, depois organizada oficialmente em 52, e a obra não parou. Ela não cresceu tanto quanto nós gostaríamos que tivesse crescido, sem dúvida nenhuma, mas ela cresceu, graças a Deus. A semente frutificou. A semente frutificou, inegavelmente. Sem dúvida, hoje estamos em 5 continentes com alguma representatividade, algum missionário, alguma missionária, um trabalho social. O trabalho se espalhou, graças a Deus. Graças a Deus. Pastor, quando a gente pensa nesses primeiros anos da CIB, né? O que o senhor traz como memórias marcantes, mas aí de uma maneira mais pessoal para o senhor? O que foi marcante nesses primeiros anos, depois ali da fundação da CIB, né, em 1952? O que o senhor traz de memória daquele tempo, de maneira mais pessoal mesmo? O que o senhor traria de memória assim, que foi marcante para o senhor? Pois é, algumas coisas marcaram a minha vida e o meu ministério, e, portanto, também, digamos assim, pelo menos um grande grupo de igrejas. Eu não estou dizendo que hoje é tão diferente. Até porque a gente pode observar comedidamente que sempre assim, ao longo de toda a história da igreja, assim, há períodos de avivamento, há períodos de um pouco de mais esfriamento, há períodos em algumas coisas sobressaem, né? E outros períodos nem tanto. Agora, a mim me parece, mas eu não quero ser taxativo nisso, a mim me parece que pelo menos em algumas regiões e no que diz respeito a algumas igrejas, parece que, a meu ver, a espiritualidade, mas isso eu digo com muito comedimento, né? Porque é muito discutível o que é espiritualidade, mas me parece que a espiritualidade, aquele desejo assim de ter uma experiência mais profunda com Deus, enfim,
ela enfraqueceu em alguns contextos. A modernidade, a própria tecnologia, a formatação nova da sociedade, ela vai tirando um pouco disso, porque a verdade é o seguinte, a minha experiência pessoal. Quanto mais recursos você tem, recursos inclusive financeiros e até os recursos tecnológicos, uma realidade que é inegável, a tendência qual é do ser humano? É ficar mais preso a essas coisas e confiar mais nesses recursos, né? Sim. Do que em tempos em que falta tudo. E a providência de Deus é o único recurso que você tem. Espero que os meus ouvintes vão entender o que eu estou querendo dizer. Não somos fanáticos, não queremos absolutamente condenar isso e aquilo. O progresso financeiro, o progresso tecnológico é uma realidade e tem trazido muitos benefícios. Mas, à medida que a gente vai tendo acesso a outros recursos, parece que a gente fica um pouco arrefecido na busca, né, daqueles recursos que são os recursos espirituais mesmo. Né? Porque me lembro de grandes cultos e grandes convenções, não no sentido numérico, mas assim, reuniões em que de fato o povo sentia de alguma forma. Eu sou um pouco lento com essa questão de dizer sentir. Eu tenho problemas com isso, né? Porque eu acho que devemos usar muito mais a expressão perceber. Mas seja como for, parece que a gente sentia um pouco mais a presença de Deus. Não é? E não é que Deus não estivesse presente. O nosso Deus nunca se ausentou da sua igreja. Mas o fato é que, à medida que a gente vai tendo outros recursos, a tendência humana é essa. Ficar com esses tais novos recursos e os recursos espirituais, propriamente dito, ficam às vezes em segundo plano. Né? Então, isso até certo ponto, até bastante subjetivo, é verdade, muito pessoal, mas a gente observa isso. Mas, de qualquer forma, me lembro muito bem de congressos abençoadíssimos, em que, de fato, a gente percebia a presença de Deus e a questão dos chamados. Né? Parece-me a mim, mas pode ser que eu até estou equivocado, parece-me que nos últimos anos aquela ebulição, vamos falar assim, né, de chamados, especialmente para jovens, etc., ter arrefecido um pouco. Me parece que aqueles chamados eram mais fortes, e também eram mais fortemente recebidos. Tá? Aquilo que anteriormente estávamos falando agora há pouco, comentando com rápidas pinceladas. E aí cabem, naturalmente, a todos os líderes, pastores, missionários, enfim, continuarem com esse chamado, né? E chamando a juventude, mostrando que ainda Deus chama. Não é? Bom, existem alguns colegas hoje que, inclusive, que não são nem a favor do apelo no culto, né? E eu me criei, eu me criei ouvindo apelos e fazendo apelos, né? Acho, sem exagero, claro que há apelos exagerados. Sim. Até se abusa disso. Mas o momento do apelo, eu considero um momento dos mais tremendos no culto, né? Porque o momento de haver uma resposta. Resposta à palavra, a ministração do Espírito Santo. Então, né? eu sou do tempo em que, de fato, fortíssimos apelos eram feitos, até nessa questão do chamado divino, a consagração, né? A busca das experiências espirituais. Parece-me, eu vou repetir, eu não sou taxativo, mas parece-me que em vários contextos nossos, estou falando de outras denominações, por várias razões, isso está um pouco arrefecido. E talvez seja uma tecla onde nós devemos, de novo, com zelo, com cuidado e sem exageros, bater de novo.
Porque essa é a nossa história, a nossa denominação. Eu me criei numa denominação que sempre se pregou sobre o batismo com o Espírito Santo, sempre se pregou sobre curas divinas e sempre se pregou sobre a santificação. Eram temas, eram tópicos, digamos assim, não comuns, não é a palavra correta, mas recorrentes. Os nossos missionários, de um modo geral, com raras exceções, trabalhavam bem essa questão. Eu sou do tempo dos estudos bíblicos, para falar em pontos relevantes na história da nossa denominação e da história pessoal. Nós tínhamos semanas de estudos bíblicos. Eu vou fazer uma pergunta para o pastor um pouco polêmica. Polêmica. Aproveitando, né, a fala do pastor, se o senhor tivesse que fazer um comparativo, sem expor diretamente ninguém, obviamente não é a nossa intenção, mas da qualidade do púlpito, da qualidade do púlpito, da pregação, em termos de conteúdo, do que tínhamos no passado e que temos no presente, há uma discrepância muito grande? O senhor vê essa diferença? Eu vejo essa diferença, mais uma vez, não estou julgando ninguém e também não devemos generalizar. Sim. Mas de um modo geral, e aliás não sou eu quem o diz, os estudiosos desse assunto, né, da liturgia evangélica, o culto evangélico, estão dizendo, e eu assino embaixo, que em grande escala, embora haja sem dúvida muitas boas exceções, o púlpito nos últimos anos, especialmente em alguns contextos que eu não posso citá-los aqui por uma questão ética, né? Obviamente. O púlpito baixou. Ele baixou. Ao invés de, pelo menos, se conservar num nível razoável do ponto de vista dos ensinamentos apostólicos, e quem sabe até mais do que isso, elevar, né? Porque o púlpito pode elevar em vários sentidos, eleva até na questão de educação. Né? Você vem semi-analfabeto na igreja, hoje não é mais o caso, as coisas melhoraram muito, eu que o digo, mas ouvindo a palavra de Deus e ouvindo pregadores que pregam a palavra e pregam direitinho, como eu costumo dizer, o nível sobe. É impressionante. Eu sou testemunho, eu disse, posso dizer sem medo. Sem dúvida. Você educa a igreja. Você educa o seu público. Sim. Ou não. Ou deseduca. Essa é a verdade. E, sim, eu respondendo a sua pergunta objetivamente, sem tirar pedra de ninguém, né? Sim. O fato é que, em muitos casos, e em muitas igrejas, e em muitas regiões, o púlpito desceu. Tanto é que se usa hoje muito palavreado que não era apropriado no púlpito, que não se tolerava. Aquilo que Paulo deixou como recomendação aos pregadores, linguagem sã e irrepreensível, isso não é mais, a régua não está mais assim tão em cima, não. O pessoal baixou o nível. Baixou. É aquela influência de tantas filosofias e aquela despreocupação com um linguajar mais correto, mais de acordo com a ética cristã. Isso baixou. Acho que eu respondi a sua pergunta e eu... Sim, respondeu. E eu sou bastante franco, né, em dizer que, de fato e verdadeiramente, em muitos contextos, com algumas boas exceções, né, e algumas denominações preservam e outras nem tanto, né, nem tanto. E tem a ver com outras coisas, tem a ver com outros exteriores. É um assunto bastante complexo. Pastor, vou fazer uma última pergunta aqui sobre a questão da denominação, depois vamos fazer algumas perguntas mais para o pastor, trazendo algum conselho, alguma orientação, porque a gente quer atingir também os jovens ministros, né? Aqueles que estão
se preparando aí para o ministério, ou que estão começando, ou como eu, que estão aí talvez na metade do caminho, não sei, né? Na metade do caminho. Mas, pastor, a gente tem visto um movimento, inclusive o pastor falou no começo, né, que estava lá no Espírito Santo, trabalhando ali na capital, sobre uma revisão teológica na denominação, né? E o que consiste esse movimento aí de revisão teológica, pastor? Na verdade, a palavra que nós estamos usando é atualização teológica. Atualização. Neste momento, pelo menos nos 2 eventos que eu participei, nós estamos dando ênfase, entre outras coisas, à questão da pregação mesmo. E coube a mim, que tenho me dedicado muitos anos a esse campo, né? Falar sobre a homilética relevante e a homilética contextualizada. Então nós estamos dando ênfase nisso. Não sei se o ano que vem vai se continuar a mesma linha, né? Mas, entre outras coisas, estamos falando bastante sobre essa questão de ter uma pregação contextualizada, o que não quer dizer uma pregação modificada no sentido de seguir outras linhas, e uma pregação relevante. Acho que vale a pena a gente continuar um pouquinho mais falando sobre esses temas, Sim. Porque até pegando esse gancho anterior, o púlpito tem ficado um pouco vazio, né? E por quê? Porque um púlpito relevante, quando falo púlpito, não estou falando na peça material, estou falando da pregação. Da pregação. O púlpito relevante, ele se preocupa com a palavra. E preocupação com a palavra, entre aspas, rouba tempo. Todos os professores bons de homilética dizem, mundo afora, e segundo os nossos bons manuais de homilética, toda a pregação ela custa no mínimo 8 horas de preparo. Eu ia falar 4, é o dobro do que eu ia falar. Sim. E mesmo um pregador que já tenha muitos anos de prática, é claro, toda prática traz mais, até humanamente falando, habilidade, mais desembaraço e tudo mais. Mas mesmo um pregador que tem bastante prática da pregação, ele precisa desse tempo porque, claro, isso inclui também meditação, reflexão, oração e o estudo da palavra. Ou seja, precisa debruçar-se sobre o texto e tirar do texto o que ele tem. O que acontece muito, e isso não é de ontem, meus amigos, o que acontece muito? A pessoa tira da sua cabeça e do seu coração pensamentos que não precisam ser pecaminosos, mas não são os pensamentos da Escritura. E faz aquilo que eu sempre estou dizendo, agora inclusive, se Deus permitir, sábado que vem eu vou ter o cursinho de homilética para a nossa escola de treinamento que nós temos na própria igreja em Porto Alegre. E vou repisar isso. O pessoal faz exegese ao invés de fazer exegese. Exegese. Qual é a diferença? São 2 palavras gregas traduzidas para o português. Exegese, você tira da cabeça e do coração seus próprios pensamentos e coloca no texto. A exegese, a exegese, é o contrário. Você tira da palavra, leva a sua mente e seu coração. A seta é diferente. Não é de cima para baixo. Sim. Então, é bastante complicado isso. Para fazer, de fato, uma boa exegese, não tem como. Não pode ser diferente. Você vai desgraçar. Você vai ter que ler a frase toda, vai ter que ler o contexto todo, vai ter que ler, no mínimo, o capítulo todo, vai ter que procurar no dicionário o que significa essa palavra, como é que ela significa dentro da frase, porque, como dizem bons linguistas, a palavra isolada vale pouco. A palavra só tem valor dentro da frase e do contexto. Sim. Então, existe tempo. Além disso, você, e todos nós pregadores sabemos disso, você lê um texto uma vez e tem um entendimento. Lê 10 vezes, já começa a aparecer algumas coisas que você não conseguiu ler ou ver, descobrir. É tipo uma mina.
Isso leva tempo. Isso leva tempo. E aí você tem substância. Os bons professores de homilética dizem, e é verdade, que por que uma grande parte dos pregadores não se dedica à pregação expositiva? Porque dá trabalho. Dá trabalho. A pregação que nós chamamos hoje pregação temática, de certo modo é mais fácil. Nós chamávamos antigamente de pregação de tópico, a mesma coisa. A pregação textual tem essa vantagem que você já tira as divisões do próprio texto. Lê o texto e as divisões estão ali, na cara. Já uma pregação expositiva, você vai pegar um texto mais longo, você vai examinar palavra por palavra, pensamento por pensamento, e ver o que o contexto, qual é a luz que o contexto lança sobre isso. Leva tempo, meu amigo. E essa é uma das riquezas da palavra de Deus, é que você pega o mesmo versículo, não é? Por assim dizer, dá uma olhadinha rápida, uns lampejos rápidos, tira até alguma coisa boa, mas não se aprofunda. Agora você entra no texto e começa a descobrir coisas maravilhosas. 8 horas, meu amigo. 16 horas. Leva tempo. Mas isso traz, como os gaúchos dizem, substância. Nós usamos essas palavras no sul. Traz substância para o povo. O povo sai alimentado. Bom, é isso que o povo gosta? Aí é outra questão. Aí é outro assunto. Mas é isso que o povo precisa. Eis a questão, né, pastor? Eis a questão. Se é o que o povo gosta ou se é o que o povo precisa, né? Se é aquilo que o povo precisa. Mas muito bom ouvi-lo a respeito de um assunto que nós precisamos realmente dialogar com mais profundidade sobre a questão da qualidade do púlpito, da pregação, porque isso vai impactar diretamente, né, na prática de fé da igreja, dos membros da igreja, daquilo que ele está se alimentando. Vai ser também aquilo que ele vai usar como base para a sua prática de fé. Então, se não tiver a sustância, o crente vai ficar enfraquecido, vai ficar fraco, ou às vezes vai até incorrer em práticas que não são bíblicas, que não são apostólicas. Por isso que há muita confusão, né? Muita confusão no que diz respeito hoje à doutrina, ao ensinamento e à prática de fé. Eu costumo dizer que tem muita água nesse feijão e aí nem parece mais feijão, né? Em alguns cenários. Mas vou deixar você fazer a pergunta agora. Vamos falar aqui, escolher pelo menos umas duas para a gente fazer aqui para o pastor, falando sobre o ministério dele, algum conselho ministerial para nós aqui. Poxa, acho que quando a gente olha para a história do senhor, pastor, 65 anos de ministério, né? Ativo, sendo relevante. Acho que por onde a gente passa, fala do pastor Lima. Se foi o pastor Lima que falou, eu assino embaixo. Né? Então, queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, na visão do senhor, qual que é o segredo para ter um ministério tão longevo quanto o do senhor? Difícil pergunta fizeste. Algumas coisas todo pregador precisa, de fato, observar e levar a sério. Bom, eu começo de novo com aquela mesma questão inicial, o chamado. Eu tenho uma profunda convicção da importância do chamado. Qualquer pessoa pode pregar o evangelho, não somente pode como deve. Sim. Mas o chamado para ser um pregador do evangelho, com dedicação, tanto quanto possível, integral, eu defendo muito o ministério integral, e é claro que há situações em que não será assim. Mas eu sou defensor número 1 do ministério integral, com todos os dodóis que existem. O segredo é ter um chamado. Jeremias já disse isso, que quando ele quis calar-se,
queimava um fogo dentro dele. Verdade. A chamada divina é algo tão forte, é um chamado tão forte, é um fogo tão ardente, que se você não seguir essa chamada, você vai se dar mal, de alguma forma. Então, primeiramente, todo o pregador precisa ter uma forte, não é impressão, não, uma forte convicção do seu chamado. Tendo essa forte chamada, ele precisa tomar uma decisão. Porque Deus não arromba a porta de ninguém. E nem mesmo na questão do chamado. Ele precisa tomar uma decisão de aceitar, de obedecer. É um passo inevitável para ter um ministério abençoado. Você tem que obedecer. Tem que deixar outros afazeres e se dedicar ao seu chamado. Para uma pessoa que pretende casar-se, e a maioria quer se casar, né? Sim. Nós não somos da linha apostólica, com todo respeito e temor. Paulo disse que seria bom que não tocasse a mulher, mas isso é problema dele. Né? Não tem nada a ver, né? Porque a Bíblia diz que não foi bom que o homem ficasse, não seria bom que o homem ficasse só. Então, é muito importante um jovem que tem um chamado e pretende, inclusive, atender esse chamado, que ele pense no seu cônjuge, seja homem, seja mulher, tem um chamado feminino. Ele pense seriamente quem é que vai ser o seu companheiro, a sua companheira, porque no ministério, se a mulher, vamos tomar assim o exemplo de mulher, porque ainda tem mais homem, né, no ministério que mulher. As mulheres estão chegando. Mas o cônjuge precisa não necessariamente ser pastor ou pastora. Não se confunda isso. Mas ele precisa compartilhar o chamado. Porque se o cônjuge não compartilhar esse chamado, as coisas não irão bem. Eu dou testemunho pessoal. Se quiserem, meus amigos, um testemunho pessoal, meu testemunho. Minha esposa não foi ordenada ao ministério, pelo menos não formalmente, embora tenha sido olhado junto comigo no dia da minha ordenação. Nunca pretendeu, nunca quis ter título, mas foi uma companheira e tem sido até hoje fidelíssima com a sua chamada dentro do seu perfil. Sim. E é tão verdade isso que quando eu venho, depois de um culto, 11 horas da noite, meia-noite, e ela geralmente me espera ainda sem ir dormir, são duas perguntas que ela sempre, quase sempre, se não sempre, faz. Tinha gente no culto? Como é que foi o culto? Mostra o quê? Revela o quê? O interesse. Interesse, a preocupação. A preocupação. Né? É muito importante para um jovem pregador, quando vai pensar no seu casamento, e vai pensar, e vai casar-se, que ele pense nisso. É mais sério do que se pensa. Nós temos vários ministérios estragados, ou pelo menos bastante prejudicados, porque o cônjuge não compartilha. E aí não dá certo. Repito, não precisa ter título de ser pastor ou pastora, mas ao lado daquele que é pastor ou pastora, o cônjuge precisa participar do chamado, para entender as coisas, para também, inclusive, abrir mão de algumas coisas, né? Acompanhando o seu cônjuge no ministério. Isso é muito importante. E uma outra questão muito séria e muito importante é, de fato, como Paulo diz, cumpre cabalmente, a versão NVI eu gosto mais, cumpre plenamente, pleros, né? Cumpre cabalmente, plenamente o teu ministério. Não deixa por metade. A gente sempre deixa alguma coisa de fazer. Tenho certeza absoluta, e Deus sabe muito mais do que eu não fiz tudo aquilo que eu devia fazer, por alguma razão.
Mas tudo que você pode fazer, faz. Porque o ministro de Deus, ele é um funcionário de Deus. A propósito, eu ia fazer uma pequena cirurgia, como de fato fez no olho, tirar assim um pendurico. Sim. E o médico, muito brincalhão, perguntou: o que o senhor faz? Sou pastor. Aí ele perguntou: só pastor? Eu parei. Só pastor, só faço isso. Aí sabe o que ele disse assim? Ah, então o senhor é funcionário de Deus, né? Eu digo: sou funcionário de Deus. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. E também foi a única vez que eu ouvi essa expressão. Mas gostei. É isso aí. Pregador é funcionário de Deus. E há uma expressão que eu preguei há pouco tempo, inclusive preguei em Goiânia, no culto de abertura do nosso encontro lá, do apóstolo Pedro, quando ele diz que se alguém serve, se alguém fala, fala segundo os oráculos de Deus. E se alguém serve, sirva na força que Deus provê. E essa palavra na língua grega, ela dá a ideia de sustentar um coral, naquele tempo, né? Quando se apresenta. É o verbo que se usava quando um coral se apresentava, alguém sustentava esse coral. E Pedro usa essa expressão exatamente com esse significado. É Deus quem provê. Funcionário de Deus. Funcionário de Deus, Deus cuida dele. A força vem dele, a provisão vem dele, na soberania dele. Que quer dar mais, ele dá mais, quer dar menos, dá menos, mas Deus provê. E um jovem pregador, quando entra no ministério, precisa encarar isso com toda a convicção. Deus vai prover, vai te sustentar. Ele faz isso de várias maneiras. Ele faz isso, inclusive, através dos outros. Sim. Os anjos de Deus não são aqueles seres celestiais. Um anjo pode estar ao teu lado, que é o teu vizinho, o teu amigo, o teu irmão. Inclusive te sustenta de alguma forma. Mas que Deus provê, Deus provê. É o conselho que eu dou. Que é a minha experiência. Amém. Glória a Deus. Pastor Lima, eu vou te fazer uma pergunta aqui. A gente já está caminhando aqui pro encerramento, mas se o senhor pudesse citar algumas pessoas, e o pastor fique aí na liberdade de citar quantas o pastor quiser, que exerceram forte influência na sua caminhada ministerial. E também, aproveitando, falar um pouco sobre a importância de ter essas pessoas que vão exercer essa influência, essa mentoria, né, na nossa trajetória ministerial. Pastor, tem algumas pessoas que o pastor pode falar, essas pessoas influenciaram profundamente a minha trajetória ministerial. São várias. Eu mencionaria um missionário, entre outros, sueco, que é meu pai na fé, que até me chamava filho, né? Que é um missionário de Skol, hoje falecido, que foi missionário durante acho, 40 anos aqui no Brasil. E nos últimos anos, muitos últimos anos, ele viveu em Curitiba. Sim. E é meu pai da fé, um homem carismático, um homem muito amigo, muito franco, um homem que tinha um coração muito bom em relação às necessidades das pessoas, amigo da minha família. Eu sou de uma família pobre, homem muito amado e muito amável. Meu pai na fé. Depois, eu sempre recordo com bastante alegria o meu professor Mor, principal professor sueco, falecido também, que foi fundador do nosso seminário, Nils Angelin, que foi o nosso mestre, né? Um homem muito comedido. Ouvi falar muito dele. Não falava muito, não era um pregador eloquente, assim, mas era gostoso ouvi-lo. Ele era um mestre da palavra, né? Calmo, jeitoso, tinha sido missionário entre os russos na Estônia, 10 anos.
depois veio para o Brasil. E ele se destacou entre nós como um professor teológico. Um homem muito comedido, conhecia muito as escrituras, e ele tinha o costume de você fazia uma pergunta, e sempre retiros, encontros, enchia de perguntas. Ele geralmente não te respondia na hora. Ele dizia, eu vou dar uma pesquisada, vou dar uma olhada, e depois trazia, inevitavelmente ele trazia a resposta. E ele marcou a minha vida porque ele foi meu professor de teologia e marcou a vida de muita gente, né? Antes de mim, porque naquela época em que não havia ainda seminário, ele fazia as escolas bíblicas, dava instruções, aqueles cursos chamados cursos por correspondência, por extensão, e de certo modo formou também um grupo de obreiros mais antigos que não tinham uma formação teológica formal, né? Mas não os deixou assim totalmente de lado. Trabalhou muito no Brasil. E tive o privilégio depois, eu e o pastor Paulo Mendes, de visitá-lo na Suécia. Cadeira de rodas, possibilidade de caminhar, mas ele até disse para mim, me lembra até hoje, olha, que já faz alguns bons anos, ele disse assim, estou muito feliz que a minha doença está aqui nas pernas, mas aqui não. Graças a Deus. Eu guardei isso. Era um homem muito dedicado ao estudo da Bíblia. Ele não era doutor em teologia com título, mas era muito mais do que isso, né? Era um homem muito respeitado. No nosso meio era um conceito, né? Depois disso eu tive uma pessoa muito amiga minha, aí já é outro contexto, morreu num acidente, não sei se se lembra desse nome, pastor Heinz Voss. Eu já ouvi falar. Alemão, pastor. quase 2 metros de Mas eu altura. não o conheci, mas eu ouvi falar. Ele era alemão, mas veio pela missão de Uruguai para trabalhar em Pederneiras, lá nos alemães. E eu comecei o meu ministério nos alemães, não exatamente com ele, mas ele morava numa outra ponta e eu do outro lado, mas nos encontrávamos frequentemente, a ponto de, inclusive, mantermos um tempo um programa radiofônico em alemão, na rádio, naquele tempo, muito ouvido na região, né? E aí nós formamos um trio, eu com ele e mais um baixinho alemão também. O Foz morreu num acidente e o Rosenbaum ainda vive na Alemanha, não tenho contato com ele. E ele era um grande amigo, ele era uma pessoa assim... a gente se achou, né? Ele era bem alemão daqueles alemãos. E eu brasileiro, não é? Nós falamos só alemão sempre. E se tornou uma pessoa muito amiga, com quem a gente participou, inclusive, cantando, pregando, viajando no Brasil, na Suécia. Então, marcou a minha vida, e muito, né? E muito. Uma pessoa que tinha muita confiança em mim. Eu era mais jovem do que ele. E ele é muito espontâneo, um alemão, não daqueles alemãos fechados, assim, era um brincalhão, uma voz tenor fantástica, né? Gostava de cantar, né? E ele era aquele tipo assim, ele pegava os hinos em alemão e chegava para mim assim, ele me chamava de José, ele falava, José, agora traduz isso aqui. E queria que eu traduzisse, né? Não, vinha a inspiração primeiro. Cheguei a traduzir, inclusive, sentado numa praça esperando o ônibus, né? Ele é desse tipo, assim. Sim. Mas foi muito interessante, foi muito produtivo aquele tempo, né? Ele passava as letras em alemão, em sueco, mas em alemão, e eu ia traduzindo. E ele tinha dificuldades com a língua, nunca aprendeu bem, né? Claro, falava português, sim. Mas ele era desse tipo, assim, não dava muita atenção à gramática, ele ia falando e se virando como nós aqui dizemos no Brasil. São essas amizades muito boas que a gente se lembra com muito carinho, entre outros, tantos outros se reuniam. Rafa, faz uma última pergunta aí pro pastor Lima pra gente caminhar aqui pro final.
Bom, pastor, eu queria, talvez como minha última pergunta aqui, vendo a história, o senhor olhando para a história, olhando agora, depois que o senhor falou que a história se conta depois de 50 anos, né? Sim. O senhor já está aí 65 anos no ministério. Se o senhor estivesse começando hoje, o que o senhor faria de diferente? Já me fizeram essa pergunta, né? Já me fizeram essa pergunta. Realmente, é uma pergunta muito séria, né? Sim. Bem, eu procuraria fazer algumas coisas diferentes para errar menos. Evidentemente eu errei, sem dúvida nenhuma. Eu faria hoje, dentro do possível, porque as coisas mudaram, toda a formatação da sociedade mudou hoje, né? Mas eu faria, ou seja, continuaria fazendo, se possível, a visitação pastoral com mais intensidade e com mais dificuldade. Hoje visitar famílias, fazer visitação pastoral numa cidade grande é quase impossível. Os pastores metodistas, até bem pouco tempo, eles prometiam durante a consagração, ou no ato da consagração, que eles fariam a visitação pastoral metodicamente e regularmente. Não sei se dá para prometer isso hoje, mas eu tentaria fazer isso. O povo, apesar de às vezes até nem exteriorizar isso, né, mas o povo precisa disso. Está ficando cada vez mais difícil. Verdade. Cada vez mais difícil. E eu diria hoje, assim, com toda a humildade, eu teria mais paciência com os jovens e com os adolescentes. Porque vejam bem, meus amigos que me ouvem, eu fui criado num tempo, e tudo é questão do tempo e da época, em que as igrejas eram muito rígidas com respeito a adolescentes, a juventudes, e se tolerava muito pouco. E por pouca coisa, por assim dizer, se jogava um jovem ou um adolescente na rua, fora da igreja. Eu hoje, sem dúvida nenhuma, eu teria um pouco mais de paciência com os jovens, porque eu sou fruto da época, evidentemente, né? Eu fui criado com um pouco mais de rigidez nas questões eclesiásticas, né? Eu, no meu tempo, não podia jogar bola, né? Nem aquela bolita que não sei como eles chamam aqui, aquela... Bolinha de gude. É bola de gude, chama aí. Não podia? Não podia. Não podia. Era uma briga tremenda com os jovens. E a coisa mais bonita, brincar, não era por jogo, não era por dinheiro. Eu teria mais paciência com os jovens, sem, evidentemente, abrir a porta de tal forma que é tudo permitido. Não, não é isso. Claro que não é. Mas as igrejas tinham pouca paciência com os jovens. Porque qual era a ideia? É que uma vez batizado, agora tu tem que se comportar quase, exagerando um pouco no dizer isso, né? Como um velho. Menino é menino, jovem é jovem. Como é que vai se comportar como um velho? Às vezes nem os velhos se comportam direito. Né? Tem que ter paciência, tem que ter, evidentemente. Claro que, ainda pegando esse gancho, hoje está cada vez mais difícil a igreja exercer a boa disciplina. Porque o pensamento pós-moderno te diz o seguinte: tu mandas no teu nariz. Ninguém tem que ver nada com a minha vida. Fomos de um extremo para o outro, né? Ou do outro. Então, hoje, se nunca foi fácil aconselhar, hoje é mais difícil. Porque as pessoas não querem se deixar aconselhar. Né? E, todavia, você vê, até nem olhando para o Antigo Testamento, porque já é uma coisa muito clara no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento é muito clara. Esta prática e este ensinamento é muito claro. A exortação. O problema é que foi distorcido, né? Porque ouve-se a palavra exortação, já se pensa numa xingação. E não é esse o termo usado por Paulo, o significado. Exortar, a palavra exortar, no contexto de aconselhamento, é de fato aconselhar. Não é?
e poder chegar a uma pessoa, confrontá-la, mas é aconselhamento e não xingação. E tá difícil, muito difícil. Até porque cada um é dono da sua própria verdade, e hoje o conceito de verdade é esse. Relativo, né? A verdade é a minha verdade. Eu tenho a minha verdade. E mesmo assim, acho que um pastor, um líder religioso, ele precisa desenvolver muito bem, sabiamente, essa questão do aconselhamento. E eu sou defensor do aconselhamento do tipo notético. Não aquele aconselhamento daquela linha dos psicólogos modernos que você nem aconselha. Só ouve, né? Você é apenas um ouvidor. Mas eu acho que essa não é a linha do Novo Testamento. Paulo usa essas expressões, né? Noteticamente, né? Confrontando a pessoa e tentando fazê-la mudar de ideia e de comportamento. Difícil. E talvez nessa área nós tenhamos de novo um desafio dos maiores. Até porque hoje nós temos o coach, né? Sim. Um ministério que não vou dizer que não tenha nenhum valor, mas que de certo modo rouba também um pouco, né, da área do ministro, que cabe ao ministro. Estamos preparados para isso? Bom, isso é um outro contexto, é uma outra pergunta. Pastor Lima, já agradecendo demais a contribuição do senhor, a participação conosco aqui nesse nosso podcast, Atoscast. Eu gostaria de ficar noite adentro, nós estamos gravando aqui à noite, mas noite adentro aqui falando com o pastor, mas acredito que tivemos boas contribuições. Falando da nossa CIB, pastor, uma última pergunta da minha parte. O que o senhor, qual a expectativa que o senhor tem para os próximos anos da nossa CIB? Boa pergunta. Hoje eu vou sintetizar. Sem a pretensão de dizer que nós somos os melhores e a melhor denominação, não somos. Até porque não somos uma grande denominação em termos numéricos. Eu diria, e na verdade digo, com todo o respeito e com todo o temor, que se a CIB, como denominação, como aliança de igrejas, se ela mantiver uma linha bíblica saudável, se não houver grandes desvios, por que eu falo grandes desvios? Porque se nós formos sinceros, nós vamos ter que reconhecer que 2000 anos distante da igreja primitiva, provavelmente algumas coisinhas se perderam. Não vamos ser ingênuos. Mas se conseguirmos manter uma linha doutrinária bíblica, tão bíblica quanto possível, se as igrejas continuarem igrejas missionárias, porque há um segredo nisso, fazendo missões e levando a sério a pregação séria da palavra de Deus, eu tenho usado essa expressão e vou continuar reverberando isso tanto quanto possível. Nós temos uma boa fatia ainda para recolher. Porque em meio a toda essa confusão religiosa e até no meio evangélico, Sim. Tem gente séria, querendo pertencer a uma igreja séria e que prega a palavra de Deus. Então vai depender muitíssimo das lideranças. Se as lideranças nossas mantiverem uma linha interpretativa o mais possível bíblica, atualizando, né, algumas questões, reforçando aquilo que não pode ser mexido, imexível, né? Adaptando algumas coisas que sim podem ser mexidas. Uma questão é a liturgia, por exemplo. A liturgia não precisa ser rígida, não precisa ser engessada, mas também não pode perder a essência, né? Se as igrejas batistas independentes
lideradas por gente séria, mantiverem essa linha doutrinária e a prática, tanto quanto possível, de uma igreja saudável, acho que temos uma fatia bem grande ainda para recolher. Ótimo, eu penso muito parecido com o pastor. Eu acredito que, diante dessa confusão, né, o termo que o pastor usou, religiosa e no meio evangélico, muitas pessoas vão buscar ainda um lugar sério para congregar, um lugar bíblico, né, com uma história, com uma liderança saudável, e com isso vai fazer com certeza a diferença, né? É isso aí. O telefone de alguém tá tocando ali, que é o senhor? E acho que é o meu. Não tem problema. A gente corta depois, não tem problema não, a gente faz o corte. Mas já cortou também. Então, essa é a minha convicção no momento. Eu estou dizendo isso, eu estou tentando reverberar isso. Por isso, e finalizando, quem sabe, exatamente todo esse questionamento, eu venho dizendo já em vários fóruns menores, seja como for, nós teremos que nos sentar com bastante calma, sem nenhum fanatismo, e fazer a seguinte pergunta: que tipo de igreja queremos ser? E a partir daí haverá, sem dúvida nenhuma, algumas decisões práticas. Sim. Porque em meio a toda essa confusão, a gente tem que saber o que quer. Quem nós vamos ser no meio dessa situação toda, né? É. Interessante, Isso aí. Interessante. É a minha convicção. Rafa, quer falar mais alguma coisa, meu amigo? Vou só agradecer. Obrigado, pastor, por esse tempo aqui juntos, gravando, ensinando tanto durante essa conversa. Sou grato a Deus pela vida do senhor, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, conversando um pouquinho. Obrigado. E eu, quem agradece. Oportunidades como essas sempre são muito boas para a gente trocar algumas ideias, passar alguns pensamentos. E ninguém sabe tudo, ninguém pode tudo. Mas na multidão dos conselhos, né, já temos uma palavra sobre isso, né, é que temos soluções. Pertencemos a uma denominação que numericamente não é tão grande, mas ela já tem uma história. E uma linda história. Uma história belíssima, né, pastor? Uma história muito linda e com muita colaboração de muita gente. E hoje somos, sem dúvida nenhuma, queira ou não queira, somos hoje uma aliança de igreja internacional que está levando a palavra do Senhor, a evangelização, e ainda tem muito o que fazer. Há muito o que fazer. A todos os nossos ouvintes dessa... Como é que eu vou chamar? Um podcast, uma conversa, um Essa bate-papo. conversa, esse bate-papo aqui a partir da Igreja Filadélfia, aqui da nossa denominação. Queremos saudar a todos, agradecer a todos os ouvintes e que o Senhor a todos abençoe, a nossa nação, o nosso povo, a nossa denominação Batista Independente e, como de resto, todos quando se chamam pelo nome do Senhor. Amém, pastor. Muito obrigado pela sua contribuição, por todos os testemunhos, por tudo que nós ouvimos aqui. Eu tenho certeza que, assim, como eu, o Rafael, o Léo que está aqui operando aqui para nós e todos que vão acompanhar essa programação, fomos edificados, fomos inspirados. Fazemos votos que o Senhor continue te abençoando, te usando como instrumento de Deus, que os projetos do Senhor ainda continuem frutificando através da sua vida, pastor, que o Senhor abençoe também a nossa querida irmã Nair, que está acompanhando aqui neste final de semana, e temos certeza que amanhã, né, que estaremos aqui fazendo nosso seminário, com a participação, preleção do pastor Lima, e todo esse final de semana será um final de semana muito especial, e agradeço de coração a prontidão, pastor. Sempre as ordens, como os gaúchos dizem. Um abraço a todos, queridos. Beijo no coração. Fiquem na paz de Jesus. Amém. E até mais. Amém.